Olá, tá no ar o 5º episódio da temporada, a primeira temporada do Descomplica PharmaCast. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. E tá aqui comigo Bruno Moura, contador, consultor tributário da Farmacontábil. Bruno, 5º episódio, chegamos longe, hein? Chegamos longe. Eles virão muitos mais, se Deus quiser. É um prazer estar aqui. Convidada de peso hoje aqui, de peso. Tenho certeza que vai trazer muito conteúdo bom, muita troca de conhecimento. Pessoa com muita capacidade na gestão de farmácia. Está lá o dia a dia, vivenciando farmácia, ajudando farmácia, enfim. Está dentro do segmento já tem um tempo. Tenho certeza que ela vai poder contribuir muito conosco hoje aqui, Viviane. Bom, antes de apresentar a nossa convidada, tô falando no feminino, é isso mesmo. Antes de apresentá-la, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, seguir o perfil Descomplica Pharma no Spotify, que também é muito importante, tem muito conteúdo lá. O Bruno, dá um recadinho do simulador tributário também, que é muito importante. Muito importante. Já passamos, né? Quando for divulgado esse vídeo, a gente já passou do prazo da opção ou exclusão do Simples Nacional, mas nunca é tarde de você fazer a análise tributária da sua empresa. Análise tributária, sim, que tem feito muitas empresas que chegam à Farmacontábil a serem transformadas, não só na área tributária, mas na área da gestão do seu negócio. A Farmacontábil disponibiliza para você que quer fazer uma simulação no seu site, lá no site da Farmacontábil tem o nosso simulador, onde lá tem algumas informações que vão ser solicitadas, você vai preencher esse simulador e você vai receber no seu e-mail uma simulação do melhor regime tributário para o seu negócio. Tendo dúvida, não entendeu, entre em contato conosco, vai ser um prazer poder te ajudar. A gente tem ajudado muitas empresas Brasil afora, a Farmacontábil está no Rio de Janeiro, mas a gente atua em todo o território nacional. E é um prazer poder ajudar você na definição do seu regime, verificar se você está pagando o imposto da forma correta. Enfim, tendo dúvida, entre em contato conosco, utilize o nosso simulador, estou esperando você. Para facilitar a sua vida, eu já coloquei o link do simulador aqui na descrição do podcast. Nossa convidada se apresenta como mãe, farmacêutica, consultora especialista em gestão no varejo farmacêutico, auditoria fiscal e planejamento tributário. Eu quero acrescentar que ela é uma pessoa muito simpática, didática e vem contribuindo para mostrar a quem quer que seja que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive fazendo planejamento tributário. Lívia Patrícia Moraes integra inclusive a equipe de consultoria do Instituto Bula, um grande parceiro da Farmacontábil. Seja muito bem-vinda, adorei fazer a sua apresentação. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço nessa apresentação maravilhosa e essa oportunidade de estar aqui com vocês para a gente multiplicar conhecimento com as pessoas, né, gente? Muito bom, Com muito bom, certeza. Lívia. E foi um prazer ter você aqui. O Instituto Bula tem sido muito comentado, né, Viviane? Nossa, aqui no nosso temos podcast. 2 episódios aqui com Celso Massi e com Cláudio Sereia aqui. Muito comentado. Muito. E, enfim, é um prazer ter você aqui. Queria estar te oferecendo um kitzinho aqui da Farmacontábil. Me ganhei presente, olha, eu tô muito chique. Muito obrigado, pela sua presença aqui. Tenho certeza que você vai poder contribuir muito com o nosso público, não só dos nossos parceiros, clientes da Farmacontábil, mas como o Brasil inteiro, do varejo farma como um todo. Com certeza. Inclusive tem um copo aí bonito, que nem esse aqui, se você quiser. Como bem curiosa que sou, já vai olhar e utilizarei o meu presente. Obrigado, Lívia, mais uma vez pela sua presença. E mando um abraço a todos lá do Instituto Bula. Estaremos juntos em breve. Em breve. Lívia, enquanto você abre o seu copo, já vai contando pra gente aqui que história é essa de uma farmacêutica que resolveu trabalhar no dia a dia fazendo planejamento tributário para farmácia. O que tem a ver farmacêutica com planejamento tributário? Exatamente, o que tem a ver? Conta pra gente. Quem te jogou nessa roubada? O que acontece, gente? Quando eu entrei no Instituto Bula, porque eu sempre trabalhei em drogaria, em manipulação, eu trabalhei em indústria, né? Enfim. E aí eu comecei a conhecer o Instituto Bula, fui para o Instituto Bula e comecei a entender de gestão de empresa. Mas você trabalhava em farmácia? Em farmácia, como drogaria, farmacêutica mesmo. QRD, gerente, balcão. Olha, essa história eu não sabia. Fechava convênio, fazia tudo dentro da farmácia. Legal. Sempre conheço toda a situação do varejo farmacêutico
de dentro, Em né? loco. Em loco. Isso mesmo. E aí, a partir disso, que eu fui conhecendo o Instituto Bula, eu falei, nossa, que tanto de coisa errada que a gente fazia na farmácia, né? Gente, muita coisa errada. Como é que você conheceu o Bula? Como é que foi? Você foi num curso, alguma coisa? O seu Luiz, olha só que história, gente. O seu Luiz, que é o comercial do Instituto Bula, passou mal e foi no hospital. Sério? Aí ele Luiz é uma graça. Ele é ótimo. Aí ele falou assim, tem alguma amiga farmacêutica sua? Pra você me indicar pra minha amiga? Ah, tem uma amiga minha farmacêutica. Aí ele me passou o telefone pra ela. Ela passou pra ele, né, no caso. Ele pegou o telefone, ele ligou. Ligou pra você. E me contrataram no Instituto Bula. Foi assim que você conheceu? Foi assim que eu conheci. Não, eu já tinha conhecido o quadro, Sim, né? sim. Do CRF, já tinha ido em palestra, ele foi na faculdade. Eu conhecia já o Instituto Bula. Entendi. Mas que eu adentrei no Instituto Bula foi dessa forma. Ele pediu o contato, eu não quero conhecer. Mas eles falaram por que eles estavam te contratando? Eles queriam entender o processo. Eu entrei para trabalhar com o senhor Luiz, depois eu passei para a área de cursos e estou no curso e na consultoria hoje. Não, é claro que eles sabiam que eles te contratariam. Eu quis Sim. dizer o seguinte... Eles queriam uma farmacêutica na equipe deles. Isso, né? eles foram Trazer essa experiência de dentro da farmácia para dentro do bolo. Exatamente. É esse ponto aí que eu queria tocar. A gente é formado basicamente de equipes de farmacêuticos, que também tem contador, que também tem administrador, né? Mas farmacêuticos que entendem do varejo para sentir a dor do cliente, para auxiliar no processo, para mover toda a questão administrativa da empresa em setores específicos que eu preciso entender da situação do cliente, né? Sim. E isso começou quando? Tem quantos anos que você já está no 6 anos de Instituto Bula já. 6 anos? 6 anos de Instituto Bula já. Legal. Muito bom. E você deve gostar, né? Porque parece eu que vira uma que eu cachaça. faço. Gente, eu amo o que eu faço. Eu me descobri na gestão. Gente, eu adoro atender paciente. Se eu for na farmácia, que eu vou visitar os meus clientes, eu fico lá no balcão. Eu atendo o cliente, eu gosto, mas eu me encontrei na gestão. Eu me encontrei entendendo sobre números, sobre ajudando a farmácia de outro lugar. Sim. Isso foi maravilhoso. E aí, eu fui trabalhando e tudo, eu falei, gente, eu preciso me especializar em alguma área diferente. Né? Eu preciso fazer algo diferente aqui dentro do Instituto Bula. E eu falei, o que está deficiente hoje que eu precisaria ajudar o Instituto Bula? E era questão de entender o regime tributário para o cliente, auxiliar os contadores, né? Porque eu não faço isso, gente. Sim. Esse trabalho eu deixo pro Bruno, né? É meu. Mas aí, dentro disso, entender a situação tributária do cliente, onde a gente pode reduzir imposto para blindar mais lucro, para chegar na conta bancária, trabalhando o lado da gestão mesmo. Aí eu vi esse campo aberto. Aí o Cadre e a Bruna falaram assim pra mim, Lívia, vai. E eu fui conhecendo o processo. Então, tem 4 anos que eu faço isso. Lidando a gestão junto com a questão tributária, para poder entender esse processo. E tem 3 anos já que eu estou junto com a Farma Contábil nesse processo de alinhamento de clientes, de estruturação, para auxiliá-los a pagar menos imposto. E você, nesse processo, nesse trabalho, você diariamente está em contato com farmácias. Eu converso todos os dias. 24 do meu tempo que tá lá é farmácia. Tá. E você deve encontrar muita farmácia com muita dificuldade. Com muita dificuldade financeira, no regime tributário errado. Você tem alguma história para contar pra gente? Algum case, algum exemplo? Não sei, alguma coisa? Sim. Vocês já ouviram falar que existe um ditado que a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor? A maioria vai pela dor. Sim, que é nosso setor especialmente. Especialmente. Aí vamos pra dor. E aí, quando chegam lá as farmácias, a gente faz uma anamnese para entender a situação da farmácia. A maioria das farmácias, mais de 90% das farmácias pagam imposto errado. Esse percentual é muito alto. Errado e a mais, né? A mais. Seria por opção, mas às vezes é mais por desconhecimento. Isso. Não tem conhecimento e também por opção. Porque a partir do momento que eu te apresento um quadro, você já deixa de ser inocente. De entender que aquilo não te faz bem em relação ao fluxo de caixa da empresa e você opta por aquilo, aí te traz um transtorno de fluxo de caixa e de lucratividade. Sim. É diferente. Mas a maioria não entende. E eles chegam falando assim, olha, eu não tenho que saber disso daqui não, porque eu sou farmacêutico, eu sou gestor, eu não tenho que saber de questão tributária. Como que um gestor não entende o quanto ele paga de imposto em cima da venda? Como que um gestor não entende a sua situação? Então, 90% das farmácias estão no regime tributário errado, ou não estão fazendo cadastro tributário, né, dos produtos, tá tendo alguma divergência. E ainda tem-se aquisito de, eu não pago imposto, eu não quero pagar imposto. Essa é a conversa. Eu pago muito imposto, a pessoa nem sabe o quanto de imposto que paga. Nem sabe. Ela não sabe nem o controle financeiro dela, para começar.
Então, a partir do preceito, para eu ter um bom processo, eu venho para um controle financeiro extremamente adequado, um controle de estoque, e junto isso tudo, eu consigo ter um trabalho de contabilidade, porque eu preciso ajudar minha contabilidade. Tudo começa no controle financeiro, então? Com certeza. Depois que vem o planejamento tributário? Olha, como é que eu vou fazer um planejamento tributário de uma empresa que está quebrando? Concorda comigo? Primeiro eu tenho que resgatar a empresa, ver onde é o melhor regime, isso é emergencial, porque às vezes impacta na despesa, mas eu preciso resolver um negócio aliado. Então, é tudo emaranhado, não tem como eu falar para vocês, falar tudo separado. É porque você tem que ter uma organização, né? Você precisa estar organizado, dependendo da rota que você define a seguir, você precisa ter um conhecimento e uma organização também. Não adianta, por exemplo, a gente fala muito de lucro real aqui o tempo inteiro, mas não adianta nada você optar pelo lucro real sem estar preparado também para ele, sem estar treinado, sem ter conhecimento. Porque se você não tem o controle, não tem gestão, não envia os dados para a contabilidade, você com certeza vai estar fazendo uma contabilidade fragilizada, não expressando a realidade do seu negócio, com documentos muitas das vezes não corretos, inidôneos em alguns casos, né? Mas apurando os impostos de forma errada também, por despreparo, por desconhecimento. Essa organização é muito importante. Tem clientes que não têm condição de estar no lucro real, por exemplo, e é uma consultoria, uma ajuda na gestão, seja pela contabilidade, como empresas também do Instituto Bula, faz total sentido. É muito importante, muito importante. Olívia, qual é a característica desse cliente que chega lá no Bula? Os clientes que procuram o Bula pela primeira vez, qual é a principal característica deles, já que a gente está falando hoje do tema tributário, qual é a principal característica dele quanto à legalização das empresas, quanto ao regime tributário que definiu, como ele chegou naquele regime tributário, se ele viu na internet, que hoje em dia é muito comum, né? Eu vi na internet que era assim, procurou uma contabilidade de bairro, não, por que ele tem duas lojas com CNPJ distinto, ou matriz e filial estando no Simples? Qual é a característica das empresas que chegam lá no Bula, inicialmente, quando procuram vocês? Tá. Quando as empresas chegam no Bula, geralmente, só uma que eu vi que tinha total controle, que deu R$450 de diferença no fluxo de caixa. As demais nunca bateu. Então, começa esse processo. Se já não tem controle de fluxo de caixa, imagina dessa questão tributária. Sim. Como é que funciona? Eu fiz isso porque meu contador disse que era melhor. Eu fiz isso porque eu vi na internet que era melhor. Falei da internet. Eu fiz isso. Como acontece? Sim, acontece. O Dr. Google funciona. Ouvi já falar do Dr. Google, o Dr. Google traz muita informação. E agora o tal, joguei no chat GPT e me disse agora que tem o GPT. Isso. Então, assim, eu fui na palestra do Cado e o Cado falou que eu tenho que passar pro lucro real. Eu falei, calma aí. O lucro real é o melhor regime para farmácia hoje. Sim. O simples, ele é um benefício, mas eu tenho que entender onde você está. Sim. Vamos com calma, vamos entender a sua situação para fazer um planejamento. Você não sabe nem quanto você recebe. Pergunta, quanto você vende? 200 mil. Quanto você recebe? 200 mil. Não tem controle. Não tem controle, não sabe. E aí não sabe. E só que existem períodos que eu tenho que fazer essa virada. Que o pessoal da contabilidade precisa de prazo. Porque não é a hora que eu quero, como eu quero. Existem processos dentro da contabilidade. Sim. Mas voltando a isso, as farmácias, gente, fazem assim. Eu achei que era bom. Meu primo fazia assim também. Meu pai sempre fez assim, porque tem muita família, né? Nesse processo, meu pai fazia assim também. Eu não quero pagar imposto, eu vou sonegar. Isso ainda é muito frequente. É muito frequente, né? Muito Parece frequente. que não. A gente fala de um controle da Cefaz, de um controle de dados, das informações. Teve a questão do Pix agora há pouco tempo. Controla o Pix, não controla o Pix. Não é assunto aqui do podcast, mas enfim... Controle de movimentações financeiras, a Receita Federal já tem há muito tempo. O Pix foi criado para facilitar os meios de pagamento, mas também como um controle. A gente fez podcast sobre isso, enfim. Fizemos. Vídeos lá sobre isso. A gente alerta. Então, mesmo sabendo de tudo, nota fiscal eletrônica, quantos casos já passaram, acredito que lá pelo Bula também, lá pela Farma Contábil, de clientes que compram muito mais do que vendem. Sim. Porque a compra dificilmente consegue comprar mercadoria sem nota hoje no mundo farma. Então, tudo é com nota fiscal, nós temos acesso ao XML. E acontece casos, ainda hoje,
de clientes que sonegam, empresas que não emitem nota fiscal, que vendem um valor abaixo do que compram. É isso, Viviane, comprar 200 mil e vender 100. E isso não é um mês, não, é todos os meses, durante anos, isso acontece. Cruza com cartão de crédito, a Lívia estava falando aqui, fluxo de caixa, enfim, não pode vender 200 mil, ele não recebe 200 mil. Tarifa de cartão, a Lívia pode comentar, mas vende no cartão de crédito um valor e tira um valor de nota fiscal abaixo. O maior casos ou ocorrências de intimações, de fiscalizações que passam lá da forma contábil é pelo cruzamento simples e básico de venda de cartão de crédito com emissão de nota fiscal, que ainda existem casos hoje de empresas que não tomam esse mínimo cuidado básico, além de ser ilegal, enfim, sonegação, ser crime, ainda cometem esse tipo de erro, né? Deixa eu contar um caso que aconteceu essa semana, tá? O cliente chegou falando assim, eu pago imposto, acabou de entrar, eu pago imposto demais da conta, eu tô quebrando. Essa é a palavra constante, eu tô quebrando, né? Uhum. Gente, cheguei e fui olhar, pedi o extrato do Simples do cliente. Sim. 110 mil reais de faturamento médio. Faturamento. Aí peguei o relatório de venda dele, 300. O CMV dele é 180, que é o custo de mercadoria vendida. Como é que ele vende 110 e aí 180 compra é o que 180? Compra. Como é que ele justifica? Eu acabei de falar. Como é que ele justifica? E eu falei, e foi semana passada, algo que não é notícia de meses atrás, dezembro, não é notícia eu peguei um caso crítico também. Eu falei, olha o que você tá fazendo. Eu tenho ciência que eu tô fazendo é errado, mas não tem como eu mudar. Eu falei, mas então... esse você disse agora, que ele tava dizendo que tava vendendo 110, mas tava comprando 180. Isso, mas na verdade ele vende mais de 300. Entendi. Então ele se ele compra 180, ele não vende 100, ele vende mais. Ele vende mais. E aí o que eu falei pra ele, você não está emitindo nem os cupons de cartão, de Pix. Que se você for falar, o controle que você tem que ter. Mas esse é um risco enorme, não é? Um risco enorme. Porque uma empresa pode fechar as portas por conta disso, né? Claro. Ela recebe multa. O risco é muito grande. O cruzamento de dados a Cefaz, assim, a Receita Federal tem também, existem diversos casos. A Cefaz, dependendo do estado que está localizada a empresa, esse controle também é muito, muito feroz, né? Eles conseguem confrontar esses dados com muita rapidez e frequência. E a quantidade de autos que a gente recebe por divergência básica, como você falou, a gente não está falando cartão de crédito versus venda, ainda é muito comum, Você pegou um caso de semana passada e ainda é muito comum nos dias de hoje. E as pessoas não entendem que tudo é monitorado. Aí a pessoa fala assim, olha, eu vou sonegar e vou fazer pouco no dinheiro, mas aí paga todas as contas, pega o dinheiro, deposita na conta bancária e paga tudo pela conta. Paga tudo pela conta. Uai, fica muito fácil monitorar o que você tem de fluxo de caixa, fica muito fácil. Gente, tudo hoje é monitorado. Só não é pego por falta de gente, porque não tem um interesse de pegar. Tudo tá na malha fiscal hoje. A maioria das empresas que chegam lá, chegam no Simples? Hoje ainda? Ou lucro presumido? Olha, não. Chega uma leva bem intensa de lucro presumido agora. O pessoal no Nordeste está muito no lucro presumido. Muito mesmo. A maioria que chegou do Nordeste está no lucro presumido. E para você, faz sentido no varejo farma pagar os impostos sobre faturamento? Não faz qualquer sentido. Principalmente no lucro presumido. Assim, a gente precisa adentrar em Santa Catarina e Goiás, que são estados diferentes. São a parte eu falaria uma análise simples. mais detalhada, mais detalhada precisa ser feita. E aí depende do grupo de lojas, da quantidade de CNPJ. Mas por quê? Agora eu boiei, porque não tem substituição tributária. Isso mesmo, o ICMS é na saída. E dentro do Simples Nacional, eu pago o ICMS no Simples. Dentro do Simples. E Estado de Goiás ainda tem a questão de um monte de situação relacionada à redução de base de cálculo. E aí pesa, né, o ICMS, por causa do ICMS. Mas, de regra, até hoje eu só vi 2 empresas em análise que seria lucro presumido. 2. Porque às vezes, por conta do valor do faturamento, o Simples Nacional ele já é tirado, já não é mais uma possibilidade, ou até mesmo
ele não é permitida a inclusão por conta do faturamento. A característica do nosso segmento é ter faturamento alto. Então, se ele tem ali, por exemplo, uma loja que fatura mais de 400 mil por mês, em média, já não pode. Tem 2 lojas, matriz e filial, junto o faturamento, às vezes não pode. Então, o Simples Nacional já é excluído. Quando você vai para o lucro presumido e para o lucro ou para o lucro real, a forma de cálculo do ICMS, ela é a mesma. Uhum. Então, se ele já não pode estar no Simples Nacional por conta do faturamento, ele tem que optar pelos outros 2. O ICMS, tanto faz no lucro presumido ou no lucro real, a forma de cálculo é a mesma. E acontece muitos desses casos, empresas que optam pelo lucro presumido, por fatores que a Lívia pode estar comentando aqui, também eu posso estar contribuindo, obviamente, mas que optam pelo lucro presumido por desconhecer, por não ter organização, por não ter uma contabilidade que tenha entendimento do segmento, tenha entendimento do cálculo do lucro real, ou se for fazer o lucro real, acaba cobrando um valor a mais a ele, ao dono da farmácia por estar fazendo aquela contabilidade, e o empresário não entende ou não consegue ser evidenciado para eles que mesmo ele tendo, em alguns casos, o custo maior na contabilidade no lucro real vai trazer benefício tributário para ele dentro da empresa por redução da carga. Então o valor que ele vai economizar vai dar para pagar a contabilidade, ainda vai sobrar muito dinheiro dentro do fluxo de caixa dele. Vamos fazer uma analogia interessante. Viviane, se você tá com o olho ardendo, Bruno, vocês estão com o olho ardendo, tá vermelho, doendo demais. Qual profissional vocês procuram? Oftalmologista. Oftalmologista. Não foi nem médico, vocês falaram oftalmologista, que é a especialidade, certo? Sim. Se você tá com problema de fluxo de caixa na farmácia, precisa de estruturação administrativa, vocês buscam um farmacêutico que tem uma consultoria farmacêutica. Sim. Pois bem, por que não, quando eu trabalho com uma contabilidade, eu não procuro uma contabilidade especializada para farmácia? Sim. Pode ser que eu ache uma generalista que facilite a minha vida. Mas a pessoa tem que se especializar para atender a empresa. E isso acontece muito com as farmácias. Aí tem indicativo seguinte: olha, vamos pro presumido. Porque às vezes a pessoa não tem a competência técnica ou não tem como se dedicar, porque atende agro, atende supermercado, atende outros ramos e não consegue trabalhar isso. Ou ainda não conseguiu desenvolver essa competência técnica mesmo, tá? É normal. Assim como também eu tenho outras situações de falar assim, ó, abre um monte de empresa no Simples. Aí tem aquela pessoa com 10 lojas, cada um CNPJ diferente. Faltando CPF, né? Faltando CPF. A gente fez um programa sobre isso, né, Bruno? Sobre matriz e filial, né? Exato. A gente fez um programa sobre isso. Funcionário para outro, mercadoria compra por uma, vende por outra, enfim, fica uma confusão. E aí faz isso. Aí agora, a gente tem muita questão de abrir a terceirizada, né? Sim. Enfim, aí a pessoa instrui e abre uma terceirizada e não instrui da forma correta. Como assim abre uma terceirizada? O que é isso? A terceirizada é uma empresa em que eu coloco os colaboradores, né? Ele vai falar com mais propriedade que eu, tá? Com os colaboradores que prestam um serviço para a empresa. Eu tenho inúmeras empresas, eu posso ter uma terceirizada que presta serviço tanto para minha farmácia quanto para minha construtora. Então, o balconista não é funcionário da farmácia, ele é funcionário da terceirizada. E aí, esse balconista, igual serviço de limpeza, por exemplo. Posso. Tem isso no nosso setor, Lívia? Tem isso. E é uma manobra tributária correta, não tem nada de errado nisso. Tá? E ele vai falar melhor isso que eu. Mas aí a pessoa orienta e faz assim. Aí é uma terceirizada, é uma outra empresa, é um outro ser. Eu tenho a minha farmácia, tem outro ser. Aí o que ele faz? Aí ele paga pela farmácia dele, não pela terceirizada. Nossa, mas aí não pode. Porque não teve orientação. Aí a terceirizada não emite nota fiscal, não faz o Simples Nacional que deveria fazer. Terceirizada é um outro negócio. É um outro negócio. Tem que ter tudo independente. Não tem toda a orientação. Inclusive, teve um que sofreu auditoria da Receita Federal. Por isso. Você já viu um caso desses, Bruno? De terceirizada, assim? Tem muitos casos. No mundo farma tem acontecido com muita frequência, desde a pacificação da terceirização de mão de obra para atividades fins e para as atividades meios. Tem algumas regras que precisam ser seguidas, alguns cuidados que precisam ser seguidos nesse sentido. É muito comum no nosso segmento, principalmente quando a empresa deixa de optar pelo Simples Nacional, passa para o lucro presumido, para o lucro real, tem sido cada vez mais comum, tem uma economia tributária nesse sentido, mas tem algumas regras e alguns cuidados que precisam ser tomados, como a Lívia comentou aqui, não pode ser feito de qualquer jeito, né? Tem que ter algumas regrinhas aí que você precisa tomar cuidado.
Se você tiver alguma dúvida, pode procurar lá a Farma Contábil que a gente pode te ajudar nisso. Bom, a gente está falando aqui de muita coisa errada, né? Muitos problemas. Você já deu exemplos de farmácias que sonegam, que são desorganizadas financeiramente. Vamos falar um pouquinho desse passo a passo. Por onde esse empresário ou essa empresária começam? Por onde eles começam para organizar a casa? Quando eu falo imposto, primeiramente eu tenho que saber o quanto de imposto eu pago sobre a venda líquida. E isso vai me mostrar que se eu tiver até 11% ainda é aceitável. Acima, já tem alguma coisa errada. Eu preciso entender dentro do fluxo de caixa da minha empresa onde que está a hemorragia. Né? É um paciente para mim, né? Eu, Lívia, sou farmacêutica. Então, eu preciso entender a hemorragia desse paciente. Será que não é o dono, que é o rato da empresa, que sangra a empresa? Sim. Será que eu não estou com um quadro de funcionários muito inflado e aí não está tendo aproveitamento desses funcionários? Será que eu não estou comprando a mais? Para eu entender o problema de gestão aliado a isso. Então, eu entendo se eu estou pagando imposto a mais e entendo onde está sangrando a minha empresa. Eu alio o processo para essa organização num plano de ação, para essa estruturação. Aí eu vou analisar o DDC, desconto, despesas CMV, as despesas variáveis que são os impostos, entender a nível de comissão, despesas fixas, o que eu posso ajustar para que aquela farmácia seja lucrativa e chegue na conta bancária. Aí, ela respirando, eu consigo fazer um planejamento tributário, porque se ela tiver no regime tributário errado, vamos supor que ela está no Simples Nacional. Ela teria que estar no lucro real. Eu fiz a anamnese lá com a Farma Contábil, tinha que estar no lucro real. Como é que a gente faz? Tem como fazer essa mudança agora? Não tem? Então, se a gente vai remediar, como a gente vai fazer? E tem um planejamento em cima disso. E tem um momento certo para mudar de momento regime, né? certo. Até o Bruno falou isso aqui outro dia. Exato. Regime tributário é opcional. Isso eu aprendi com eles. É opcional, né? E você precisa entender qual que é o melhor período. E todo ano tem que fazer com o contador. O contador, assim, não é só contador e consultor, tá? Não vem falar de médico, que eu vi ele falando lá no outro podcast, que é um médico, né? Não, o consultor também é a pessoa que sabe tudo da sua vida. Então, vocês precisam estar alinhados para poder organizar. Ele é o seu parceiro. Então, ele precisa, porque isso impacta na sua gestão de forma efetiva, que é onde eu trabalho. Então, ele faz esse estudo, que você disse, esse plano de ação. Isso. E aí, se ele não conseguir mudar naquele momento de regime, ele tem que remediar. Isso. E aí, quando ele muda de regime, acontece o quê? Aí ele mudou de regime. Aí ele vai ter um período, por exemplo, se ele mudou para o lucro real, depois de 3 meses, o pessoal geralmente faz uma reunião com ele, explica como é que é a apuração trimestral, porque vem um boleto pesado. O imposto de renda e contribuição social é a cada 3 meses, né? Geralmente se faz opção trimestral. E aí tem os impostos que são mensais, né? E tudo. Então, ele precisa dessa noção. Então, primeiro, é uma reunião de briefing que eles fazem, explica todo o processo, assim como a gente faz no processo de consultoria, e 3 meses depois. O certo seria, a cada 3 meses, a gente fazer uma reunião para explicar o que está acontecendo. E, no final do ano, sempre a validação. Vai continuar no regime ou não? Exato. Por ser opcional. Aí eu vou entender, não, se você vai crescer mais, não, você não vai continuar no simples, então você vai para o real. Porque o planejamento estratégico precisa estar linkado ao planejamento tributário. Eu preciso contar para o meu contador o que eu vou fazer, porque, eu vou dobrar meu faturamento, eu vou aumentar a minha loja, vou fazer um investimento de R$500 mil, reformar, aumentar a quantidade de mix de produto, consequentemente aumenta o faturamento. Se eu estou no limiar aí, aumentar mais 100 mil de faturamento, eu saio do simples. Opa, se eu sair do simples, como é que vai fazer? Eu vou presumido no meio do ano? Vou ter que pagar retroativo? Então, isso tudo tem que ser conversado com o seu contador. Então, sempre faça o seu planejamento estratégico no final do ano e ali com o planejamento tributário do seu contador. Você já pôde, o planejamento tributário já salvou algum cliente seu? Assim, números, né? Porque a maioria deixa de pagar 8 a 10 mil por mês de imposto médio, né? É muita coisa, muita coisa. Tem cliente que é 2 mil, 3 mil, mas os 4 últimos que eu fiz era de 8 a 10 mil. Ou seja, foi Economia. um grande impacto no fluxo de caixa dele, o que sobrou mais dinheiro, né? Até para outros investimentos. Eu falo que é uma estratégia que muitas das vezes não foi feita durante um longo tempo, durante um longo período de vivência dele, por desconhecimento, por opção, por indicação, o que seja, mas quando ele toma essa atitude de fazer análise, de
ser humilde, de procurar as pessoas, de fazer curso, de procurar conhecimento, enfim, procurar o bula, procurar a Farma Contábil. E ele faz essa análise e ele vê essa economia que a Lívia acabou de comentar, de 2, de 3, de 10 mil. Já teve casos até de valores mais significativos lá na Farma Contábil. Eu faço sempre a pergunta para ele, o quanto que você precisa vender na sua farmácia para que você possa ter um aumento de lucratividade como essa economia no seu dia a dia? Quanto a mais você precisa vender? Quanto a mais de esforço você precisa ter para que você possa ter uma lucratividade como essa? A gente vê dono de farmácia tomando algumas atitudes, desligando o ar-condicionado, apagando luz, deixando de fazer um encarte, deixando de fazer um impulsionamento no Instagram, no marketing, porque quer economizar 200, 300 reais. Muitas das vezes um planejamento, uma orientação, com mudanças pequenas na sua gestão, que não tem dificuldade alguma. No lucro real, ele nada mais vai ter que fazer do que ele já deveria estar fazendo, mesmo estando no simples ou no lucro presumido. Não dá mais trabalho encaminhar documento para a contabilidade, não dá mais trabalho ser organizado. Na verdade, é uma obrigação dele como gestor de ter a organização, de ter os documentos, de ter as informações. Então, não dá mais trabalho. Eu até faço essa métrica. Quantos dias de loja você precisaria estar abrindo para que você pudesse ter uma economia só com essa estratégia, com esse planejamento? Às vezes, precisaria abrir minha loja 10 dias. Eu preciso trabalhar 10 dias, 15 dias para ter um retorno numa economia como essa. 10 dias de trabalho. Simples, não vai fazer muita diferença. Não faz porque diferença. No simples, quanto você mesmo falou isso aqui várias vezes, eu aprendi com você. Quanto mais ele fatura, mais imposto ele vai pagar. Porque o simples é sobre o faturamento. Isso mesmo. O lucro presumido também. Então, a gente precisa ter o seguinte: existe um bicho-papão criado em cima do lucro real. Sim. É um bicho-papão. Formaram um bicho-papão lá. Mas as pessoas entendem que eu tenho que ser correta em qualquer regime tributário. Lógico. Eu tenho que ter controle financeiro, controle de estoque, organização de empresa. No Simples, eu tenho que fazer livro de caixa. Como é que eu não tenho controle financeiro? Como é que o meu estoque não está batendo? Eu tenho que mandar o meu SPED também lá no, você falou de no presumido. De estoque, a quantidade de análise que a gente faz... Eu fiquei longe do microfone. A quantidade de análise que a gente faz lá na Farma Contábil, acredito que lá no Bula também, parceria que a gente tem, de empresários que não têm controle sobre o maior patrimônio da farmácia, que é o estoque. Nos cursos do Bula, lá o Cadre fala muito disso. Gente, não sabe o quanto que tem dentro de mercadoria dentro da própria loja. Qual é o seu saldo de estoque hoje? Tá em torno de 200 mil. Tá bom. Cadê o relatório do seu sistema? O meu sistema não tem nada disso. Meu sistema tá todo errado. Ele não tem controle daquilo que ele... Imagina o contábil. Ele não tem controle do maior patrimônio. Às vezes o estoque... Às vezes não. Na maioria dos casos o estoque vale muito mais do que o ativo mobiliário da loja. Né? Então, eles não tem controle do seu estoque. A gente vai fazer a contabilidade no lucro real e fala assim, agora você tem que enviar o seu saldo de estoque todo mês para a contabilidade. Ué, como assim saldo de estoque? Seu saldo de estoque. Mas como é que eu pego isso? Como é que eu sei isso? Falei, gente, você não sabe o quanto que você tem dentro da sua empresa? Acho que os sistemas que atendem farmácia hoje em dia já fazem isso automaticamente. Eles fazem, mas eles não têm controle por diversos motivos. Eles não dão entrada em devolução, eles não emitem nota fiscal de perda. Eles não alimentam o sistema. Eles alimentam o sistema, como a Lívia estava comentando. Comprou 180 mil de nota, ele alimentou lá os 180 mil de nota fiscal, mas ele só emitiu nota fiscal de 100, ele só deu baixa no estoque de 100 mil. Você concorda? Ele só vendeu 100 mil, mas entrou com 180. O estoque dele no sistema está todo desregulado. Verdade. E aí, da onde que vem o principal custo na hora da apuração do imposto no lucro real? É justamente o custo da mercadoria vendida, é o CMV, o principal custo da farmácia. Então, número 1 lá da linha. E muitos não sabem. Mas eu estava no Simples Nacional e no lucro presumido e não precisava. Você não precisa ter o controle do seu maior patrimônio que está dentro da sua empresa, que é o seu estoque? Como assim não precisava? Olha. O controle de estoque você tem que ter. É o seu maior bem, onde está a maior parte do seu dinheiro dentro do negócio. As pessoas não têm o controle de estoque nem o quanto compra. São dois cenários também. Sim. Ele não tem controle algum. Por isso que o estoque fica todo bagunçado. Tem colaborador com senha que não deveria ter. E essa senha que dá baixa em produtos que não deveria ter. Tem muito roubo em estoque. Tem gente vendendo, fazendo venda de produto vencido para não pagar imposto.
Segundo eles, eu falei, dependendo do regime tributário, você vai pagar imposto, amigo, porque em cima da venda tem gente fazendo isso. Tem gente que não dá saída de uso em consumo, fica parado lá no sistema. Então, as pessoas não entendem que aquilo é patrimônio e que aquilo é altamente fiscalizado. E é fácil de fiscalizar, gente. Tem nota emitida contra o seu CNPJ, você tem que dar entrada. Saída eu consigo puxar no seu sistema. Se a conta não fecha, e aí? E ainda consigo entender o seu estoque contábil, é onde eu consigo mais pegar. Tem um perfil de farmácia que tem esses erros? Por exemplo, é bem independente, é pequena rede, Não, tem um em perfil, redes tem isso, até porque em rede. é gestor. Entendi. É opção do gestor. Ele pode ir até contra o que a rede fala. Entendi. A gente via muito independente, mas eu estou vendo em rede também, não pela rede, tá? A rede não corrobora com isso, mas é a opção do gestor, né, gente? Porque a farmácia ela é independente, autônoma. E para não Isso. confundir a terminologia, em vez de falar independente, de falar autônoma, ela vai fazer a própria gestão. O controle, Isso. a organização, a gestão é uma obrigação. A gente fez a entrevista no nosso podcast anterior, estava falando com o Cláudio Sereia sobre isso aqui. E ele, quando abriu a farmácia, enfim, antes de abrir a farmácia, ele ficou lá durante um período estudando o segmento, entendendo como é que funcionava, fez cursos, conheceu o negócio, tem controle, né, dos processos internos dentro da farmácia, precisa ter ali indicadores, métricas de indicadores para poder acompanhar o andamento, o desenvolvimento das metas, dos impostos, do que seja. Então, é muito importante que se tenha isso. E a gente vê, infelizmente, um setor grande, importante na nossa economia como um todo, mas a gente ainda encontra, infelizmente, muito amadorismo. Infinitas empresas e empresários que chegam lá que não tem sistema de gestão financeira. O Cadre também bate muito nisso lá, da importância do sistema de gestão financeira. Controlam contas a pagar e receber no caderninho, no Excel. Nem controla, Às Bruno. vezes nem controla. Então a gente está falando de estoque, mas está falando de contas a pagar e receber. Eu tenho clientes hoje em dia que ainda imprimem boleto para poder pagar. E quando pagam, imprimem o comprovante, grampeiam e querem encaminhar aquilo dali lá para a forma contábil no papel, por malote via Sedex. Então, assim, a gente encontra de tudo. E é amadorismo. A gente não está falando de uma empresa que fatura 10, 20, 30 mil. A gente está falando de uma empresa que fatura valores significativos, 200, Isso. 300 mil reais, que tem uma importância para a sociedade. O empresário tem responsabilidade sobre o negócio, tem responsabilidade civil, responsabilidade social. É uma unidade de saúde, a capital, farmácia hoje. capital social, então ele tem que ter responsabilidade na gestão da sua empresa. Então, a gente, infelizmente, encontra muito amadorismo. E a gente combate isso de forma muito severa, trazendo conhecimento, fazendo cursos como o próprio Bula lá promove durante praticamente o ano inteiro. Isso mesmo. Então, Acho que aqui no canal a gente já falou de tudo um pouco, Sim. misturar Isso. CPF com CNPJ. Fizemos uma entrevista online Sim. sobre o impacto do planejamento tributário no fluxo de caixa, Da porque empresa. quando sobra dinheiro, além de pagar as contas em dia, né, sobra dinheiro para melhorar a farmácia, para abrir outra farmácia. A Farma Contábil tem casos de empresas que, com a economia tributária, conseguiram expandir e abrir outras lojas. A gente entrevistou o Celso Massi aqui e ele trouxe um número para mim que eu fiquei assustadíssima. Ele pagava 30 mil de imposto, passou a pagar 2.500. Olha que diferença, só porque ele saiu do Eu Simples. fiz a análise do Celso. Foi! Então conta aí pra gente, como é que foi isso? O que acontece? O Celso veio, né, vocês conhecem a história dele, é um querido, né? Sim. Veio de uma situação muito complexa na vida dele e pagando muito imposto. Celso, vamos pro Simples. E eu ainda fiz a análise Vamos com ele. pro lucro real. Vamos pro lucro real. Isso. Ele demorou a passar pro lucro real, que ele ainda ficou assim. Que tem uma resistência. Tem resistência. Tem uma resistência do empresário. Porque ele acha que vai ser papão. mais fragilizado, ele acha que vai ser mais fiscalizado, que é só para grande empresa, é só para que vai dar muito trabalho.
Enfim, as desculpas são infinitas. É porque, às vezes, eu acho, tá, gente? Não sei, mas parece que o contador, o valor que se paga de honorário para contabilidade é um pouco maior quando ele faz o lucro real e quando ele faz o simples. Então, aí o E empresário, ele acha que está querendo economizando. pagar menos para Sim. contabilidade, opta pelo simples, porque se ele for para o real, o honorário vai ser mais caro. Aí eu quero bater num outro sentido. As pessoas acreditam que pagar R$ 400 para um contador é fazer sua contabilidade. Como acredita que pagar R$ 400 para uma pessoa que vende, ela vai ser um bom vendedor. Ou vai ser um bom entregador. E eu falo, gente, eu pego todo dia 600, 400, 700 o valor de uma contabilidade. Ué, gente, a contabilidade vai ser o quê? Emissor de guia? Eu falo para E de emitir guia, olerite? que eu falo que para emitir guia eu faço o seguinte, eu não cobro 500, eu cobro R$ 100, não tem problema não. Que é só para emitir a guia. É fácil. É fácil. É fácil. Então, contabilidade, obviamente, é muito mais que isso. Não é só a confecção de guia, tem infinitas declarações acessórias que precisam ser prestadas para os órgãos públicos. Simples Nacional, um pouco menos de declaração, porque é um regime tributário que te dá esse cálculo sobre o faturamento e te isenta, por ser um benefício, te isenta de uma série de obrigações acessórias. Então, muitas das vezes, por isso que se cobra menos para se fazer uma empresa do Simples Nacional, porque a responsabilidade é menor, a probabilidade de errar também é menor, porque como é mais fácil calcular, é mais difícil de você errar. Sim. Quando você está no lucro presumido, os cálculos são todos feitos, eles, de forma separada. Então, o PIS é um cálculo, o COFINS é outro, e o IR é outro, o ICM, enfim. Então, eles são calculados de forma separada. Dá mais trabalho, né? Lucro real, você precisa ter a contabilidade em dia para você saber o lucro contábil da sua empresa. Você vai precisar ter o controle de estoque, que muitos não têm. Você vai precisar ter um controle do seu ativo fixo, que muitos não têm. Quantas das vezes a gente pega cliente lá também que, quando pega o balanço patrimonial, nem ativo fixo tem declarado na contabilidade? Verdade, não tem contabilidade. Não tem. É sério. Isso é sério e eu posso falar porque eu não sou contadora. Sim. Então eu fico isenta nesse processo. Não tem contabilidade, não tem processo, faz folha e faz emissão de guia. Então tudo muito perdido. Então às vezes quando chega para uma contabilidade especializada ou para uma outra contabilidade que seja responsável e busque atrás, ela tem que refazer a contabilidade da pessoa. Sim. Isso é muito mais grave do que as pessoas pensam, gente. Imposto é a única coisa que você deve até depois que você morre. Isso é sério, né? Então, assim, as pessoas têm que ter clareza da responsabilidade que elas têm. Ah, não quero pagar imposto pro governo. Meu filho, se você tem um negócio, você tem que pagar. Exatamente. É a vida. Uma responsabilidade social, a gente acabou de comentar. O capital, quando você legaliza uma empresa, tem um capital social. E esse capital social é o valor que você investe na abertura do negócio e você assume uma responsabilidade sobre a sociedade. Então, você tem responsabilidade sobre aquilo e toda a empresa precisa fazer a contribuição dos seus impostos sobre aquilo que ela arrecada. Não só a empresa, a pessoa física também. E é por isso que entra o planejamento tributário, para eu pagar dentro do que é correto das manobras que eu consigo fazer. Sim. Até para gerar mais lucro para minha empresa, para gerar na conta bancária, eu conseguir evoluir, porque assim, quem tem empresa também quer ganhar dinheiro, e também para melhorar a vida de quem trabalha comigo, para eu poder investir nas pessoas, melhorar o salário das pessoas, ampliar a loja, ter mais famílias em que eu consiga trabalhar. Gestão é isso também, a gente alimenta, né, um processo gradual com pessoas evoluindo na vida delas, isso também é gestão. Então, para isso, eu preciso estar organizado. Isso a gente tem essa cultura dentro do Instituto Bula também. Muito bom. A gente está falando de muita coisa, que eu tô aqui assim, né? Falei, gente, quanta... Mas vamos já nos encaminhando para o fim do programa. Queria ouvir de vocês, assim, que mensagem final a gente pode deixar aqui, né, diante de tudo que a gente falou, para ajudar esse empresário, essa empresária. Eu queria ouvir essa mensagem de cada um de vocês. Deixar nossa convidada. Lívia. Primeira coisa, entendam do negócio de vocês. Entendam onde vocês estão com o pé. Entendam o potencial da empresa de vocês. Entendam se tem alguma hemorragia. Entendam o que podem fazer para melhorar. Alinhem um planejamento estratégico com um planejamento tributário. Estejam no melhor regime para brindar mais lucro operacional e ter dinheiro na conta. Busquem se especializar e ser
os donos das empresas de vocês, com um propósito na vida de vocês. Porque não é só ficar o dia inteiro sendo escravo da farmácia. Você é escravo porque você não prospera evoluindo a questão da sua empresa. Você é farmacêutico, nunca vai deixar de ser farmacêutico. Mas você tem que ser um gestor. Seja um gestor de excelência. Busque isso na empresa de vocês, aliado com profissionais de competência técnica que têm total know-how para auxiliá-los nesse processo. Cresçam, estudem, evoluem. Muito bom, muito bom. O que eu poderia contribuir com o que a Lívia comentou é que eu acho que a gente vê muito, não vê humildade no varejo farma, né? A gente acha que você não pode ter a vergonha de dizer que não sabe, procurar alguém que sabe para te dar uma orientação. Muitas das vezes isso acontece lá, a gente está falando aqui de regime tributário, mas isso serve para vários aspectos dentro da gestão da farmácia de qualquer empresa. Quando você não sabe, você pergunta. Quando você não sabe, você corre atrás. Busque estar no ciclo de amigos, de convivência, de pessoas, de cursos, de eventos que você possa estar buscando conhecimento para levar dentro do seu negócio. Muitas das vezes, falando um pouco de regime tributário, a Lívia comentou aqui no início, as características dos clientes que chegam lá para o Bula, a maioria deles, falando de imposto, optam pelo regime por desconhecer, por simplesmente acatar aquilo que um profissional indicou. Eu não estou dizendo que não é para acatar, ele procura um profissional, mas é um profissional especializado? Não é? Duvide, questione. Você pode fazer uma análise para o outro regime, vamos verificar se o imposto está sendo calculado corretamente ou não. Eu tenho cliente no Simples, tenho cliente no lucro presumido, lá na Farma Contábil, mas fizeram análise, a gente sabe os indicadores, tem controle, a gente sabe para qual caminho seguir, a gente optou, orientou e indicou esse melhor caminho para ele. Então é preciso sim procurar uma empresa, um especialista, seja na contabilidade, seja na área da gestão, seja na área da tecnologia, enfim, dizer que não sabe, procurar o conhecimento, se envolver com pessoas que estão com o mesmo intuito, com o mesmo pensamento que ele, no caso nosso aqui do Mundo Farma, para que ele possa levar todo esse conhecimento para dentro da empresa dele. Então não se acomodem, corre atrás, tenham humildade de perguntar, dizer que não sabe e procurar pessoas que são capacitadas para poder orientá-lo. E se eu pudesse dar uma dica final aqui, falando sobre regime tributário, o lucro, a gente já comentou aqui, mas o lucro real, ele serve para todas as empresas, independentemente do seu porte. Então, é uma opção, você tem que fazer uma análise, tem que fazer uma verificação dos números, da contabilidade da sua empresa, para entender se a sua empresa está no regime tributário correto. A gente está aqui para poder te ajudar. Faz muito mais sentido para o varejo farma pagar o imposto sobre resultado do que sobre o faturamento. Eu comento muito isso aqui. Então, procure ajuda, procure um profissional, procure alguém que entenda do seu segmento, que a gente vai ter o maior prazer em estar ajudando você. Muito bom. Lívia, como as pessoas encontram você? Quer deixar algum contato, sua rede social? Tem o Instituto Bula, né? Instituto Bula com 2 L's, diga de passagem. Ou Lívia Patrícia M. Moraes. Lá no Instagram vocês vão achar com facilidade esses 2 contatos, porque vocês precisarem, a gente está à disposição. Quer deixar algum contato, Bruno? Sigam a Farma Contábil no YouTube. A Farma Contábil hoje é uma contabilidade especializada em farmácia de maior relevância no canal do YouTube. Em vídeos infinitos já, né, temos do Descomplica Farma, que são as entrevistas online, temos 110 vídeos publicados. Tá vendo? 110 vídeos publicados. A gente tem esse cunho educacional através do Descomplica. A gente tem também o programa lá do Conta com a Farma, que está indo ao ar de 15 em 15 dias, que a gente leva no Instagram. Então, de 15 em 15 dias. O meu Instagram é o brunomoura.contador. Pode me seguir lá, que eu posto também bastante coisa falando de contabilidade. E é isso. Não deixam de seguir a
a nossa página lá no Instagram e do YouTube. Amamos entregar conteúdo. Amamos entregar conteúdo. Se você gostou dessa primeira temporada do podcast, do Descomplica Farmacast, escreva aqui embaixo, peça mais, peça a segunda temporada. A gente vai ter segunda temporada, Bruno? Vamos ter a segunda temporada. Coloca aí, quero mais, quero a segunda temporada. Lívia, muito obrigada. Lívia veio de Goiânia para o Rio de Janeiro para gravar esse podcast com a gente. Muito obrigada pela sua generosidade, pelo seu tempo, pelo seu conteúdo compartilhado aqui. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade da gente tanto conversar como trazer conhecimento para as pessoas. Obrigada. Muito bom. Obrigado, Lívia. Manda um abraço para todo mundo lá no Pode deixar. Vou passar um bocado para a Bruna, para todo mundo do processo. Manda um abração e nos vemos em breve. Em breve, sim. Com certeza. Obrigada, Bruno. Tamo Fechamos junto. 5 episódios. Até a próxima temporada. Obrigada. Pessoal, muito obrigada. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. 5 episódios publicados. Peçam mais, deixem o like, compartilhem esse vídeo com a rede de contatos de vocês. A gente se vê em breve. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.